Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 9 de setembro de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, que nos envolvam a todos no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão. Bem, meus irmãos, eu vou ser breve para não atrapalharmos a nossa querida Gesilda, que hoje fará o estudo para nós aqui na nossa casa. Então, meus irmãos, agora eu vou pedir a nossa irmã Marisa para fazer a gentileza de ler a mensagem preparatória para os nossos trabalhos, mensagem de harmonização. Boa noite. O título da página é Na Contabilidade Divina, do livro Evangelho por Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo 20. Observarás um dia, além da morte, que tudo quanto retivestes sem proveito passará automaticamente ao domínio de outras mãos, à maneira das notas musicais, quando o artista as recolhe da harmonia universal, encarcerando-as na pauta, sem jamais transferi-las ao serviço de execução. Pensa nas disponibilidades que a traça não rói, nem a ferrugem consome. A palavra de bondade, a hora de auxílio aos semelhantes, o alívio aos doentes, o gesto de solidariedade para com o viajante desconhecido, o perdão a quem te magoe, o calor de ternura com que levas uma criança a confiar no futuro, a moeda que transforma o desalento em esperança. Ou a página construtiva e consoladora com que abençoas ou valorizas a mente do próximo. São peças valiosas no tesouro que ajuntas e que trabalham em teu favor, agora, hoje, amanhã, aqui e mais além, conforme os princípios de causa e efeito que nos regulamentam a vida. Melhoremos os nossos créditos na contabilidade divina. Deus é nosso Pai e tão só nos revelaremos seus filhos conscientes e dignos através do respeito às suas leis e do esforço com que nos empenhemos a cultivar-lhe e estender-lhe a seara de luz e a obra de amor. Lindo texto, né? Bom estudo para nós. Bem, meus irmãos, como sabemos, segunda-feira é dia dedicado ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje quem dará continuidade a esse estudo é a nossa irmã Gesilda. Eu peço a gentileza de vir aqui, que ela seja muito inspirada, como sempre. Então, meus irmãos, uma boa noite. Então, nós vamos hoje, começar aqui pela página que nos cabe hoje, dentro do estudo. Só um minutinho para dar essa logística, tem que vir, porque eu não sei ficar com isso aqui. Não. Então, meus irmãos, nos cabe hoje falar sobre justamente o que foi lido agora nessa página, que a gente não entesoure esses bens materiais, que a gente não nos afadiguemos com a posse do ouro, que é o que é mais comum na vida, a ambição. Mas antes eu gostaria de começar por uma outra parábola que tem relações profundas com essa e que é de uma beleza absoluta, é a anterior. Observai os pássaros do céu, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Beleza infinita,
Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam, entretanto eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquieto pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Vamos analisar essa parábola de Jesus. Se a gente interpreta isso ao pé da letra, seria justamente a negação de quê? Da previdência, do trabalho, não é isso? Do progresso. O homem permaneceria estagnado, não caberia a ele nada, simplesmente confiar na providência. Isso é completamente contrário ao que Jesus pregou em incontáveis passagens, em que ele sempre focalizou o nosso papel no trabalho para que essa providência realmente possa ser exercida em nosso benefício. Então a gente deve ver isso como sendo, a gente vê que isso é contrário completamente aos ensinamentos de Jesus nessa primeira parte, porque na verdade isso é uma, como eu poderia dizer, é uma alegoria poética à providência, que jamais desampara os seus filhos, né? A gente confia na providência, ela é quase que uma musa inspiradora dos nossos passos. Confiar na providência significa, ela vai nos ajudar a ter uma inspiração qualquer que nos tire dessas dificuldades. Esse é o sentido maior dessa parábola em que Jesus fala que a gente não permaneça inquieto, mas ele vai demonstrar sempre que existe uma base, né, buscar e achareis do trabalho, do que nós temos que realizar para que isso se complete. Então, nós vamos ver aqui que isso com Jesus, falando sobre a gente não acumular os tesouros da terra são corroídos pelos vermes, o tempo acaba com eles. Como disse nessa linda mensagem que a Marizinha passa de mão em mão. Triste episódio é o nosso desencargue e verificar tudo aquilo que você manteve a vida inteira. Quando eu te falo, não é você ter um sentido de previdência, mas amontoando. A pessoa às vezes tem fechado a mão e tem fechado o coração. Tudo aquilo você vai assistir lá, sobretudo quando você não deixou um rastro de amor, dilapidando, brigas, não é isso? Os inventários são qualquer coisa muito triste. Então, não acumulemos, ele diz isso, os tesouros da terra. Mas quais são que ele recomenda? Os tesouros do céu. E esses tesouros do céu significam exatamente os nossos bens espirituais, cujo corolário maior é a caridade. Então, vamos tentar ter esse desenvolvimento material que nos cabe, mas, acima de tudo, um desenvolvimento espiritual. Então, ele diz, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os espirituais. Então, isso, como eu disse, a síntese disso é a caridade. É isso que a gente tem que pensar. É isso que nos recomendam as entidades superiores. O tempo todo, exerça, fora da caridade não há salvação. Então, é um sentido maior e que nós vemos aqui, a gente deixou algumas gravuras aqui da Irmã Dulce, de Maria Teresa de Calcutá, de nosso querido Franciscano Xavier, mais contemporâneo,
Dalai Lama, Bezerra de Menezes, exemplos vivos desse legado, no sentido de terem deixado para a gente esse imenso depositório de caridade, como ela deve ser efetuada. Francisco Cândido Xavier, é dele a seguinte palavra: a caridade sempre me sustentou. Com ela e por ela tudo valeu a pena. E mais adiante ele diz: o exercício do bem mobiliza as forças mais profundas da nossa alma. É um exercício espiritual. E eu acrescentaria: a gente cria musculatura moral e espiritual. Se o fortalecimento físico ajuda nas nossas tarefas, e para isso a atividade física é tão importante, o exercício da caridade é o fortalecimento moral. É através desse exercício que a gente vence dificuldade, vence crise, dá certeza que a gente recomeça no dia seguinte esse exercício. Ele diz mais adiante que o Espiritismo, se não tivesse essa base da caridade, como é um centro espírita? No centro espírita nós vemos o seguinte: o exercício constante da caridade material. Nós temos as escolinhas, nós temos a campanha do quilo, nós temos toda essa tarefa comunitária. É uma base, é uma coisa que fervilha na sua base. E a caridade moral é a assistência a todos que aqui chegam, necessitados de luz, de esclarecimento, de instrução. Então, o centro espírita, bem formado, não é um mero edifício que a gente vai encontrar filosófico, mas ele só vai ter essa seiva, essa capacidade de transmitir imensa através desse alicerce que é a caridade. Bezerra de Menezes nem precisa falar sobre a sua trajetória. Um homem esse acumulou de tal ordem esses tesouros do céu, que depois vamos ver como é que foi essa transição para o plano espiritual, né? Porque aqueles que na vida realmente têm esse foco, a passagem, mesmo quando ela é abrupta ou repentina, não apresenta os grandes flagelos da alma. Então, a gente sabe de um episódio em que ele cede o seu próprio anel de formatura de médico em benefício para alguém que estava vivendo problemas de fome e desvalia. Dalai Lama, que a gente não fala muito sobre ele, é uma figura fantástica, líder religioso do Tibete. Em 1950, o Tibete é invadido pela China numa invasão brutal, em que quase se acaba com as heranças culturais e espirituais desse povo. E ocupam, tempos depois, rapidamente, uma grande revolução do povo, mas que é esmagada. Isso em 1950. Em 1959, o grande líder deles, o Dalai Lama, sai de lá, se exila na Índia e junto com eles vão 100 mil refugiados para outros países vizinhos e para a Índia também. E lá chegando, veja o foco no desenvolvimento espiritual. Ele não vai em férias. Ele começa a redação de uma Constituição democrática para o povo tibetano, ali, para aqueles que estavam com ele, se pudesse chegar numa resistência pacífica, os que haviam ficado ali invadidos no Tibete pela China. Em seguida, ele começa também a estabelecer as bases de instituição de uma sociedade democrática em que creches, escolas, ele olha com muito carinho as comunidades agrícolas, as oficinas dos artesãos e, mais ainda, ele tenta recuperar a parte artística daquele povo, vibrante, jovial, no campo do teatro, da música e, sobretudo, a preservação dos monastérios. Então, a gente percebe o trabalho desse homem. Foi de tal ordem que foi considerado, na Índia, esses refugiados eram os refugiados que mais se estabeleceram de uma maneira próspera, amorosa e, sobretudo, com uma base moral muito grande. De tal ordem foi esse trabalho que acho que até eu tenho isso escrito aqui, que em 1989 ele é candidato, o Prêmio Nobel da Paz é entregue a Dalai Lama. O discurso dele sobre tudo isso que aconteceu é qualquer coisa de brilhante. Eu recomendaria, se vocês puderem ler, A Prática da Benevolência e da Compaixão, um livro fantástico, em que mantém-se todo esse discurso dele e que eu coloquei apenas um pedaço, porque nós estamos falando sobre a procura dos tesouros do céu, e isso foi uma árdua procura e com completo êxito.
O progresso material é naturalmente importante, são palavras dele, para o progresso humano. No Tibete, demos muito pouca atenção ao avanço tecnológico e econômico e atualmente compreendemos que isso foi um erro. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento material sem o desenvolvimento espiritual pode também causar problemas sérios. Em alguns países, presta-se atenção demais às coisas externas e dá-se muito pouca importância ao crescimento interior. Acredito que ambos são importantes e devem ser desenvolvidos lado a lado para que se consiga um bom equilíbrio entre eles. Os tibetanos são sempre descritos pelos visitantes estrangeiros como um povo feliz e jovial. Isso é parte do nosso caráter nacional, formado pelos valores culturais e religiosos que enfatizam a importância da paz mental obtida com a geração de amor e benevolência para com todos os outros seres vivos sencientes, tanto humanos quanto animais. A paz interior é a chave. Se você estiver em paz interior, os problemas externos não afetarão o seu sentido profundo de paz e de tranquilidade. Nesse estado mental, vocês poderão lidar com as situações com calma e racionalidade, enquanto mantêm a sua felicidade. Isso é muito importante. Sem a paz interior, mesmo que a sua vida seja materialmente confortável, vocês permanecerão aborrecidos, preocupados ou infelizes devido às circunstâncias. Então, o que nós vemos aqui é assim, o corolário disso, né? Ele lutou pelo desenvolvimento espiritual daquele povo. Ele tinha uma base social imensa, mas ele lutou para a reconstrução de uma herança cultural e religiosa daquele povo que estava sendo destruído, e espiritual. Então, isso é um exemplo de acumular os tesouros do céu. Mas, continuando, agora vamos para a nossa parábola propriamente dita. Não vos afadigueis por possuir ouro, prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficar na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-o assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira de vossos pés e digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Aqui, numa leve locução, é uma coisa para nós, espíritas, discípulos do Espiritismo, no sentido de que nós devemos obrigar ninguém a seguir, né, a nossa, digamos assim, a nossa doutrina. Nós temos que aceitar, se alguém não deseja, não fazer um proselitismo religioso que às vezes não funciona. Agora, aqueles que vêm, deixa partir, sem discussão, sem briga. Às vezes a gente se encanta, sobretudo no início, de tal ordem com a doutrina, que qual é teu sonho? Eu vou converter todo mundo. Não é isso, né? Tem uma forma que a gente pode ter de uma certa conversão. Qual é? Por exemplo, observa essa pessoa. O que o Espiritismo fez por ela na vida dela? Pacificou mais o seu coração? Ela é mais cordata? Ela é alguém que, na verdade, é mais caridosa? Ela tem um olhar mais atento à compaixão? Interessante. Isso aí, eu quero saber o que é isso. É dessa forma. Então, Jesus disse uma frase muito interessante. Em outrora, o céu era tomado de uma forma violenta. Hoje é pela brandura. Então, é essa brandura que nós devemos buscar. Mas eu vou ficar no primeiro parágrafo, né? Quando a gente diz que a gente não se afadigar com a posse. Com essas palavras, Jesus nos mostra o caminho. Não ligue mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais, né? Então, isso é de uma importância muito grande, e eu separei um conto que é do Richard Simonetti, no livro Uma Razão para Viver. E que esse conto vai retratar muito bem 2 grandes gradações em que nós nos debatemos, que é o comprometimento
com ambição, um comprometimento com uma certa indolência e uma comodidade. Vamos ler isso. Em férias, numa cidade litorânea, o turista observava um morador da localidade que diariamente vinha à beira-mar, pescava 2 peixes e se retirava. Finalmente não se conteve. Aproximou-se e perguntou: por que o senhor não pesca um pouco mais? Para quê? Venderá parte do pescado. Para quê? Com o dinheiro arrecadado, comprará apetrechos de pesca. Para quê? Pescará mais peixes, terá mais dinheiro. Para quê? Equipará um barco, contratará funcionários. Para quê? Ganhará muito dinheiro. Para quê? Ora, ficando rico, não terá preocupações materiais e poderá dedicar-se ao que gosta de fazer. Bem, então não é preciso nada disso, porque meu maior prazer é pescar 2 peixes diariamente. É interessante isso, porque, na verdade, a gente tem que compreender, o bom senso nos diz, uma finalidade para a jornada terrena. Não é isso? Para a vida tem uma finalidade, porque Deus não nos criou por mero diletantismo ou por diversão, tem uma finalidade. O segredo maior da felicidade e do equilíbrio reside no seguinte: o que é que nos compete fazer? O que é isso? O que nos compete fazer numa vida? Muitos ignoram totalmente essa pergunta e passam a vida pequena, hipnótica, comendo, dormindo, ganhando dinheiro. Nenhuma cogitação maior, nenhum sentido maior da nossa destinação. É isso? Então é como alguém que iniciasse uma viagem. Você inicia a viagem. Às vezes, antes do meio do caminho, você se perdeu. Então, aí vamos ter os famosos desvios de rota, inclusive que é o nome desse pequeno conto. Porque, na verdade, vamos olhar a doutrina espírita. Ela nos fornece um roteiro maravilhoso. Primeiro, através de seus postulados básicos espirituais, ela nos fala sobre a destinação da alma, né? O que estamos fazendo aqui, qual o sentido da nossa vida e qual a urgência de viver bem. Por outro lado, ela nos cria também uma consciência reencarnatória, ajudando-nos a nos conceber como espíritos em trânsito pela Terra, né? Vestidos de espinho incontáveis corpos, mas repassando velhas lições. Estamos aqui nos nossos débitos, as nossas pendências, através desse processo reencarnatório, em que nós temos esse magnífico instrumento de trabalho, que é o nosso corpo, nós vamos ter na Terra um grande educandário. Então, nessa página que eu acabei de ler, nesse conto, vocês veem 2 posições diferentes, né? Primeiro, o pescador ambicioso, ele está vendo, na mesma hora ele fica com uma ambição galopante, ele quer transformar, ele quer ganhar muito dinheiro, e, na verdade, ele jamais vai ser senhor do dinheiro, vai ser seu servo. Por outro lado, um outro preso numa rotina pequena, tediosa, sem maiores cogitações nobres, a não ser pescar 2 peixes por dia. São as 2 gradações em que a humanidade se debate: comprometimento com a ambição, comprometimento com a indolência, como rotinas tediosas. Nessa gama infinita, todos nós nos debatemos ainda sem o vigor de um roteiro, muitas vezes, tão luminoso que nós precisamos. Agora, em ambos os casos, tudo isso trará consequências, né, kármicas, dificuldades muito grandes. Então, tem uma paginazinha que eu quero ler com vocês, que ainda é do livro Cuidado com a Ambição. Quando os bens materiais deixam de ser... cada frase aqui é uma bomba relógio. Quando os bens materiais deixam de ser parte da existência, convertendo-se em finalidade dela, entramos por caminhos perigosos. Fuja a rotina do comer, beber, dormir e divertir-se. Cada dia que nasce é um convite do céu para que iluminemos nossa existência com iniciativas de aprendizado e trabalho para a conquista de inalienáveis valores de sabedoria e virtude. Evite os desvios da rota, cultivando a reflexão. E essa frase é: mais importante do que cogitar o que desejamos para a nossa vida é compreender o que a vida espera de nós. Então, isso é algo assim muito para a nossa reflexão. Se adentrando em Simonetti, que eu sou assim fã, me identifico com a forma dele de escrever,
Contudo, nesse livro, O Jeito de Ser Feliz, ele traça considerações sobre como é o desencarne, assim, quando nós temos a prevalência na nossa vida só dos interesses materiais, ou você cultivou os tesouros do céu, sabedoria, virtude, como é isso? De que maneira o espírito transpõe esse portal, levando esse tipo de bagagem, os seus interesses, os seus tesouros de coração? Vamos ler aqui. A extensão de suas, que é das perplexidades dos espíritos, dependerá evidentemente de vários fatores, destacando-se os conhecimentos relacionados com o trânsito para o além, a maturidade emocional e, sobretudo, a natureza de seu envolvimento com os interesses materiais. Nesse particular, aplica-se perfeitamente a advertência de Jesus: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqueles que fazem da existência humana um fim em si, que de nada cogitam além dos seus negócios apegados aos bens da terra, terão imensas dificuldades de adaptação se raptados para o continente espiritual. Quando ele fala raptados, ele quer dizer assim, as mortes súbitas, repentinas. Pá, está aqui, está lá. Ele dá até um exemplo interessante, que o homem está no chuveiro, tomando banho, e de repente, pá, ele chega a um continente totalmente diferente, sem o menor preparo. Um rico empresário, empolgado por suas atividades comerciais, sem espaço, eu estou usando isso com o microfone, que bom, sem espaço em seu coração para cogitações mais nobres, sentir-se dolorosamente lesado, como se lhe houvessem roubado até o último centavo. E aqui a gente para falar uma coisa importante. Espíritos evoluídos, esclarecidos, que fizeram aqui na Terra uma poupança para o além, guardando nos cofres do seu coração os tesouros da sabedoria, da virtude, não terão muita dificuldade ou nenhuma nessa passagem, nessa transição para o plano espiritual. Desencarnam e têm uma adaptação muito boa à vida espiritual. E aqui há um exemplo muito interessante que eu gostaria de focalizar e que vocês conhecem, de quem eu vou falar, Herculano Pires. Quem foi Herculano Pires? Um grande espírita, divulgador incansável da doutrina espírita, livros fantásticos, historiador, e divulgou muito a doutrina espírita e, mais ainda, uma ação comunitária, uma ação no bem muito grande. O que ocorre com Herculano Pires? Ele tinha dirigia um pequeno centro na garagem da sua casa, né? Ali ele reunia admiradores, aqueles que necessitavam, digamos assim, de amparo, sessão de desobsessão, educação. Era algo que se realizava na garagem dele. Certa ocasião, todos já estavam reunidos, ele chegava para presidir a reunião, mas ele não se sente bem. Então ele pede a um familiar, isso de uma maneira muito discreta, que mande que conduzam que ele iria ao hospital. E ele vai, mas em lá chegando, ele parte do plano espiritual. Foi algo assim, imediato. Mas ele tinha pedido que não fizessem alarde para que tudo continuasse e não houvesse tumulto. Durante o desdobramento desses trabalhos mediúnicos, um espírito se manifesta, notificando a passagem de Herculano Pires. E antes que pudesse haver uma comiseração muito grande, ele vai psicografar uma mensagem para a família e para os amigos, muito linda. Não sei se está aqui. Está aqui, sim. Dá licença, só eu aqui. Não estou conseguindo fixar aqui. Aqui, Dionísio, vai me dar uma ajuda aqui. Não, é aqui, assim. E olha que coisa mais linda, que ele, imediatamente, a manifestação dele é espontânea. Nós vamos falar sobre isso. Família querida. Isso é lido na sessão. Ele psicografa a mensagem, param tudo e essa mensagem. Ele gostava muito de escrever sonetos, tinha uma coisa assim, uma verve poética muito grande. Vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar prossegue a vida, coragem e otimismo. Não quero pompas nem velas, apenas a simplicidade do professor do interior sem metrópoles de céus e estrelas.
em metrópole de céus e estrelas, sustente, em apelo vibratório, a casa. Ampare o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, convosco sempre estarei no apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos com o mestre de Lyon. Veja, no meio disso, do apelo para a continuação do estudo da doutrina. Virgínia, querida, mais esposa do que esposa eu fui. Já não tem falar nem riso, já não tem falar nem riso, nem seu poeta, mas que semblante triste o seu, volte ao que era. Como o tempo na casa velha, tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha, lar, amigos, não é confusão. É uma nova sensação de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma. Até que, enfim, desculpe, espírito de verdade, amparado em novas luzes, a nossa luzinha que ajudaste a construir no momento, adeus, menos choro e mais café. Ele adorava café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagina de despertar aqui para dizer aos daí, sobrevivência da alma. Muita paz em Jesus. Lindo, né? Na verdade, essa comunicação imediata após a partida dele é uma prova eloquente da imortalidade. Mas é mais do que isso. Mostra como espíritos esclarecidos, devotados ao bem e trabalhadores, buscando, como ele buscou também os tesouros do céu, não tem a menor dificuldade em chegar ao plano espiritual, ainda que essa morte tenha sido abrupta e repentina. Estamos falando de alguém nessas condições. Vamos falar um pouquinho sobre Bezerra de Menezes também, sobre esse aspecto. O tesouro do céu foi o que ele mais acumulou. Como é que foi a partida dele? Ele simplesmente acorda no outro lado da vida, com Celina, serva de Maria, conduzindo ele, dizendo: Bezerra, você já transpôs os portais da eternidade. E ele, ouvindo aquele barulho, ele diz: mas que sussurro é esse? Ela dá o braço, leva ele até uma varanda, uma sacada, em que ele vê não sei quantas centenas de espíritos acenando com lenço branco para... Ele diz: mas quem são? Ela diz: todos aqueles que você ajudou. Ajudou nas mesas de desobsessão, encaminhamento de entidades que com o tempo se reformaram, no campo social, no campo moral. Na verdade, o trabalho dele foi um trabalho gigantesco. Então ele chega ao plano espiritual de uma forma absolutamente amena, é despertar, né, de um sono. E despertar e trabalhar rápido, porque imediatamente o espírito assim, ele não quer ficar em vida contemplativa, né? Morreu, descansou. Essa palavra é complicada, porque descansa sim, muitas vezes você tem necessidade de um refazimento após uma trajetória terrena, mas essa coisa de agora está nos braços do Senhor para o descanso eterno, eu tenho tanta dificuldade de ouvir isso, mas não é hora de entrar em polêmica num velório, né? Então, eu queria falar com uma pessoa que vocês conhecem. Eu espero terminar esse peito de gratidão e homenagem sem choro. Então, assim, a partida do meu pai foi muito interessante, porque ele já estava adoentado, e numa certa noite, eu atendo o telefone, era o Dr. José Naufel, né, esse grande espírita, divulgador da doutrina. Nós temos até a nossa biblioteca na homenagem dele. E falou assim: Jesus, eu gostaria muito de ver o Valente. Eu falei: papai, manda ele vir. E ele, assim, recebe o Dr. José Naufel com a Tina, filha dele. Dr. José Naufel, numa pequena digressão, era um católico divulgador do catolicismo na Igreja Nossa Senhora da Paz. Imagine, uma capacidade... É igual Paulo, passou de uma coisa para outra. E numa noite, ele estava com um problema de obsessão gravíssimo em casa, 3 filhas dele no estado quase que fetal, e ele tinha ouvido falar no papai. Então ele foi lá na Avenida Atlântica, onde o papai morava, o papai estava doente, o papai estava com uma gripe horrível. Ele pede: Valente, o senhor vai até minha casa, eu estou com um carro. O papai imediatamente foi. Ele lá chegando, começa com os passos que ele sempre aplicava, a presença dos protetores, e após isso elas recobram o ânimo e vão para a cozinha fazer um café para ele. Ele estarrecido diante daquilo, não, nenhum milagre nisso, que é o que vocês entendem. O papai não era Padre Cícero, né? Nada disso, simplesmente um desejo ardente de levar alívio, consolação e passos magnéticos. Ele então vem aqui conhecer o centro.
E, eu não posso me estender muito, ele se transforma num grande divulgador da doutrina espírita, e as filhas também, e livros como do ABC ao Infinito e muitos outros, mas eu queria voltar um pouquinho atrás. Após isso, ele, quando está lá, diz assim: Valente, gostaria que eu lesse o Evangelho? Eu disse: perfeitamente, aquele jeito do papai. Aí ele abre: bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Exatamente o que meu pai foi a vida inteira. Ele lê, papai, comovidamente aquilo. Falou: desejaria um passe? A Tina está aqui. Não, gostaria muito. A Tina dá um passe, aplica um passe nele. Ele agradece muito. Doutor, então agora vamos deixar o senhor. Eu vou até a porta. Quando eu voltei, papai havia partido. Quer dizer, houve toda uma regência espiritual para que naquele momento ele fosse desligado e partisse. Foi questão de 3... O doutor José Nalvo teve um choque, porque quando chegou em casa eu falei, ele partiu. Mas como é possível uma coisa dessa? Foi o tempo de eu levar a porta e voltar. Eu tentei me controlar ao máximo, fiz um Pai Nosso, tranquilo, olhinho fechado. Uma semana depois, eu recebo uma comunicação de Francisco Cândido Xavier, através de uma paciente dele, dizendo que, no momento da partida dele, médicos homeopatas, 7 grandes médicos e outros médicos também, disseram: Valente, vamos, acabou. Que seriam Bezerra de Menezes, André Luiz, Dias da Cruz, Bittencourt Sampaio, Filgueiras Limas, entre outros, que conduziram o papai à espiritualidade. Que foi, assim, uma coisa muito linda. Passam-se 2 meses e às vésperas do meu aniversário, a senhora Dora Brigadão, que muitos conheceram aqui, paciente dele, pessoa maravilhosa, ela vai num centro, Associação Cristã Jesus, na rua Alzira Valdetaro, onde tinha o médium, a dona Célia, que era um médium, assim, maravilhoso. Como é que era feito isso? As pessoas chegavam, uma opção de carro já fora, colocavam o nome daqueles que elas desejavam que entrassem em comunicação. Ela não foi pelo meu pai, ela foi pelo pai dela que havia desencarnado e colocou o nome ali. Daqui a pouco não, lá pelo número 200 e tantos de mensagens que ela recebia, todas sob a forma de soneto, sob orientação de Alta de Souza, ela disse: tem uma mensagem aqui para o doutor Ciro Gomes Valente, o nome dele não está aqui, mas quem responde? Ela disse: eu respondo. Ele falou: não é para você, é para a filha dele. Então vamos ver a mensagem que meu pai deixou aqui. Filha querida, amada, isso que eu consegui ver. Estou na bendita escola, minha alma em doce florada, com o amor de Deus se consola. Hoje, em celeste doutrina, minha alma sempre avança, ela tem luz bela, peregrina, está plena, posso olhar para você, André, está plena de esperança, tem do bem o aconchego, tem no amor um celeiro, caminha assim em sossego, vai brilhando qual luzeiro, com a forja da paz trabalha, bem triunfante, confia, nada de mal atrapalha, é ventura, é harmonia, e ao Senhor muito implora, para os que amam a vida bela, que sigam o lume da aurora, que de forma bem singela achem o horto da beleza, consigam consolo e abrigam, vivam em eterna nobreza, livres do mal, do perigo, graças a Deus. Bênçãos e beijos, Ciro Gomes Valente. Mas isso que eu quis retratar é uma homenagem a ele, mas a maneira como esses espíritos que se devotaram ao bem chegam ao plano espiritual, não é isso? Com uma preocupação com aqueles que ficaram, né? Não assim a preocupação excessiva, mas querendo também mandar uma mensagem de amor, de esperança, para que nós possamos... Eu me senti muito alentada com isso, muito, muito, porque e essa carinha dele aí é bem, mas assim, muito feliz de saber que ele estava tão bem. Então, nós vamos... Agora, a última pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: e os espíritas, aqueles que passaram a sua vida ligados a núcleos espíritas, eles deram... A Simonetti retrata isso, a comunicação deles, espíritas, que tiveram ligados ao trabalho de uma casa, realizaram aquilo que tinham mais ou menos que realizar, mas... Qual seria o sentimento dele chegando ao espiritual? Ele retrata 2 tipos de sentimento. O primeiro, uma certa alegria por estar compreendendo aquele momento, né? Uma melhor adaptação à vida espiritual, fruto de quê?
dos estudos doutrinários que eles tiveram, da instrução espírita que eles tiveram, e um outro tipo de sentimento, uma certa tristeza, porque descobrem que podiam ter feito mais por si mesmo, pela sua própria evolução, e mais também no aspecto da caridade. Isso, poucos chegam lá na condição de espíritos completistas. Então, fiz tudo. Quer dizer, Franciscano Xavier e outros pegaram todas as oportunidades da vida. Acontece que nós temos uma evolução que é acumulativa, já fomos muito jovens, já pairamos um pouco, lentamente as coisas vão ficando e a gente procura fazer de cada oportunidade de fazer o bem, não deixa escapar mais. Mas isso também não deve servir de motivo a que o espírito irá chegando, cara, meu Deus, que culpa. Não. Foi o que ele pôde fazer. Mas o importante são novos planos. É sentir que aquele momento em que ele chega ao plano espiritual, que ele também tem uma contabilidade divina razoável, que seja algo que possa crescer, sem que tenha que se manter numa culpa que petrifica. É isso, eu vou fazer muito mais a partir de agora. Naturalmente, nós não desencarnamos com grandes delitos da alma, mas tem uma certa, digamos assim, atitude que podia ter sido mais. Não somos completistas, mas eu acredito que dentre vocês haja vários completistas. Eu não estou incluída, mas torço que eu seja um dia. Mas eu queria terminar sobre isso com um conto muito interessante, que está no livro Cartas e Crônicas de Francisco Cantos, a psicografia dele, mas é de Humberto de Campos, em que ele narra o seguinte: certa ocasião, um lavrador, naquele trato áspero da terra, terminando o seu dia, terminando a colheita, ele pega todos os grãos de trigo que ele conseguiu, põe no alforje e vai voltando para casa. Quando, de repente, ele vê que está vindo na direção dele uma carruagem repleta de estrelas, resplandecente. Ele, aturdido, para e a carruagem está diante dele e sai de lá o Senhor da vida, que lhe estende a mão pedindo uma esmola. E ele pensa, o Senhor da vida me pedindo uma esmola, logo a mim, um mísero camponês preso nessa terra, nesse trato árduo da terra, mas ele está com forte de trigo. Ele pensa, não, eu vou dar alguma coisa. Ele tira um grão de trigo e deposita na mão do excelso pedinte. Ele agradece, fecha a mão, entra na carruagem e parte. Ele ainda assombrado diante daquilo. Ele olha para o alforje e vê que uma luz está vindo lá de dentro. Uma luz luminescente, amarela, e ele percebe que o grão de trigo que ele havia dado havia se transformado numa pepita de ouro. E aí ele diz, louco que fui, porque não dei tudo que eu tinha ao Senhor da vida. Isso é uma lição para todos nós, né? Não é que a gente faça o desejo, todos tenham pepitas de ouro, mas simplesmente que esse movimento, em relação ao que a gente possa fazer, que a gente não fique ocioso em relação a isso. Às vezes a gente está cansado, uma pessoa está te pedindo a presença, eu acho que isso aí a gente tem que ter força para não deixar para trás. Sobretudo quando a gente já começa a ter uma certa evolução, o remorso vem. Por que você fez isso? Então, que a nossa consciência seja atenta, valorosa, buscando nessa vida o nosso aperfeiçoamento moral e, sobretudo, que a gente saia vitorioso dessa encarnação. Temos o Instituto da Encarnação, temos essa doutrina, que é um precioso roteiro quando nos diz o seguinte: primeiro, somos espíritos imortais. Essa foi para o Alcir. Somos espíritos imortais. Segundo, fomos criados para o bem, que se realiza no esforço pela verdade, pela vontade, pelo amor, pela caridade. É dessa forma. E, sobretudo, nós temos que considerar que nós estamos inseridos numa maquete de perfectibilidade. Vamos ter que ser perfeitos, não importa o tempo, mas vamos chegar a isso. Ou seja, nós sabemos que a felicidade reside na prática do bem. Então, nós estamos condenados a sermos felizes. É uma condenação. Quando nós estivermos na prática do bem, digamos assim, o grande farol, o grande norte, o grande radar da nossa vida. Repara que aqueles que já abraçam esse sentido de caridade, já começam a vislumbrar isso.
Vêm os problemas, vêm as grandes crises. Da onde vem essa força que a gente tem? Que é do trabalho no bem e na caridade. Não, mas amanhã tem a campanha do quilo. Aí você levanta, põe o colete e vem para a campanha do quilo. Não é isso, Marise? Então, nós temos que compreender. E terceiro, estamos no educandário terrestre, que é aqui que se resolvem as coisas. É no Sagrado Instituto da Reencarnação, que a gente vai e volta, trazendo pendências, dificuldades, lições a serem repetidas, e nada é acaso. A família que você está, as pessoas que te cercam, é com quem você tem que estar. Muitas vezes vivendo aversões sérias e vivendo também alegrias que compensam. Mas esse é o nosso caminho único, através do qual a gente pode resolver. Por outro lado, os sofrimentos humanos, espirituais e materiais são as nossas imperfeições grosseiras que têm que ser devastadas. De que forma? Na dor, no sofrimento. Agora, a dor, ela significa algo profundamente didático na nossa vida, um aprendizado. Mas veja bem, aceita o momento, dói, mas aprendamos com as nossas modificações a nos despedirmos dela. Não façamos dela a única companheira da nossa vida. Ela vem em tarefa importante. E nessas imperfeições, nós criamos, através de um livre-arbítrio mal conduzido, através de desvios de rota errados. Então, a gente tem que ter a resignação de compreender esse cadinho que nos chegou, mas ir além. E, sobretudo, através da coragem e da força, vencer tudo isso. E, finalmente, seremos felizes quando? Quando a gente começar a, digamos assim, aceitar os desígnios divinos. E onde está isso? Eles estão maravilhosamente estruturados nas mensagens de Jesus, nosso mestre por excelência, que devemos seguir. Agora, terminando mesmo, eu quero ver para vocês, vejamos a belíssima recomendação de Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa é do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel. E é belíssimo isso aqui. Na esfera superior, és visto pelo que fazes. O auxílio que prestas ao bem dos outros é nota de crédito em tua ficha. E como a bondade, divina bondade te deixa livre, olha essa frase, para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras, depende de ti. Limitar o repouso, olvidar o que seja inútil e evitar o que prejudica. 3 frases. Limitar o repouso não significa não ter repouso. O repouso é importante ao justo refazimento de nossas forças. Mas, às vezes, ele fica limítrofe a um certo ócio, a uma certa... Isso tem que combater. Olvidar o que seja inútil. A gente tem que fazer uma garimpagem. O que é útil na minha vida? O que é inútil? Né? Saber evitar o que seja inútil, evitar o que prejudica, a fim de atender-lhes em regime de ação constante ao serviço do bem. E seres assim amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante da lei de Deus. Nessa página é belíssimo e retrata o seguinte, essa liberdade que eles deixam a gente, para você fazer o bem, é como queiras, onde você quer fazer e quando queiras. Então, que a gente norteie isso da maneira mais profunda na prática do bem que nós podemos ter. E, finalmente, terminando, essa é uma página muito chamada Poucos Escolhidos, com que a gente vai terminar. E agora eles não vão gostar do que eu vou falar. Eu quero agradecer de coração pelo auxílio imenso da Ana e do Mauro, porque eu sou muito analfabeta digital e isso foi um esforço muito grande. Então vamos ouvir. Muitos chamados, poucos escolhidos, do livro Taça de Luz, do Espírito de André Luiz. Poucos escolhidos. Muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam,
poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos aconselham o bem, poucos acompanham-no. Muitos pedem, poucos dão. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos esperam, poucos se movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. O mundo é uma grande escola de preparação e aperfeiçoamento, em cujas classes o Senhor convida nominalmente a todos para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento e pela boa vontade. André Luiz. Do livro Taça de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier.